procuravam emular a arte dos seus antepassados, tão fielmente quanto possível, e aderir estritamente às regras sagradas que haviam aprendido. Quando os artistas gregos começaram a fazer estátuas de pedra, partiram donde os egípcios e assírios tinham parado. Você vai ver isso e muito mais agora. Sejam bem-vindos ao Explorando o Mundo da Arte. Os egípcios, eles usavam o conhecimento que eles tinham com a pintura porque eles queriam representar cada parte da pintura da melhor forma possível, cada parte do corpo. Já os gregos, eles usavam o conhecimento que eles tinham para representar o que eles viam, o que eles estavam vendo. Os gregos se apropriaram e levaram a arte egípcia para um outro nível. Eles começaram a usar uma técnica de desenho que inovou a pintura. Por exemplo, a técnica do escorço, pois na pintura egípcia não havia proporção. Então, por exemplo, se eu tiver com o meu braço, minha mão aqui assim, vocês vão enxergar a minha mão maior que meu rosto, perto de vocês, para vocês aí do outro lado. Mas a gente sabe que a minha mão não é maior que o meu rosto. Então, essa técnica fazia com que o desenho ele fosse proporcional ao corpo. Dentro da arte grega, existiram 3 períodos: o período arcaico, o clássico e o helenístico. O arcaico é onde você vai ver bastante amostra ainda da arte egípcia. Por exemplo, na escultura, na cerâmica, você ainda vai ver bastante pegada da arte egípcia no período arcaico. No período clássico, os gregos começaram a perceber que eles poderiam fazer muito mais, desenhar, esculpir aquilo que eles estavam vendo. Então, a pintura, a escultura, ela ganhou uma proporção melhor. Já no período helenístico, começou-se a perfeição e a beleza. Eles consideravam muito a técnica, a perfeição em cada detalhe e principalmente a beleza do ser humano. Vamos falar um pouquinho sobre a cerâmica, que é onde a gente vai encontrar a maior parte das pinturas gregas, porque os gregos eles eram um povo que sempre vivia em guerra, então eles perdiam muitas obras de arte. E também, como era feita muitas esculturas no mármore
e as pinturas nas próprias paredes, por afresco, acabavam que com o tempo foi corroendo, então foi encontrado muita ruína. E muito do que a gente vai ver no período da história da arte grega foram cópias que os romanos fizeram das esculturas gregas, porque eles admiravam muito a perfeição dos gregos. E dentro da cerâmica, a gente vai começar com o período arcaico. Eles usavam potes de cerâmica para uso do cotidiano, levar água, óleo, vários outros utensílios mesmo do dia a dia. E faziam várias pinturas neles. A primeira parte, que é a cerâmica arcaica, a gente vai encontrar muito ainda da arte egípcia e vai ser muito geometrizado e também com a lei da frontalidade ainda. E se a gente reparar, a maior parte da cerâmica ela é feita num fundo vermelho com o desenho preto ou no fundo preto com o desenho vermelho. Dentro dessas pinturas nas cerâmicas, eles representavam cenas da mitologia grega, deuses, cenas do próprio cotidiano deles. As figuras pintadas em preto, feitas por palitinhos de chumbo ou de carvão vegetal, elas eram chamadas as figuras negras. E quando passou-se a utilizar as figuras o desenho preto no fundo vermelho, passou a se chamar figuras vermelhas dentro da cerâmica. Já propriamente na pintura, não muito tempo, encontrou-se várias tumbas de imperadores com vários afrescos de pinturas mesmo gregas que contam grandes feitos dos imperadores, guerras, retratam o cotidiano, a vida grega. Foram mais de 40 tumbas e uma delas era a tumba de Tufatori, em Paesto. Também existem registros de pinturas gregas em Pompeia, uma cidade onde, na época, sofreu com a erupção de um vulcão, e aí só ficou as ruínas. Então, são poucos registros que ainda tem de pinturas gregas. Já dentro da arquitetura, os gregos construíram grandes templos para esculturas de deuses. Eram templos onde o povo não tinha acesso, somente era feito para adoração, mas que dentro do templo tivessem as esculturas dos deuses, porém ainda o povo não teria acesso a essas esculturas. E um destaque muito grande foram para as colunas que esses templos eram construídos. E dentro dessas colunas temos 3 ordens:
que são o período arcaico, clássico e o helenístico. Então, dentro do período arcaico, nós vamos ter a coluna que a gente chama de dórica, que ela é bem mais simples que as outras. Já no período clássico, a gente vai encontrar a coluna jônica, que ela tem 2 caracóizinhos do lado, já tem um detalhe a mais do que a coluna dórica. E dentro do período helenístico, ela vai juntar os dois e colocar alguns detalhes de folhinhas dentro dessa coluna. E aí ela vai ter um pouco mais de detalhe e um pouco mais de perfeição também. E elas eram colunas muito altas, então ela dava a impressão que aqui embaixo dela era mais gordinha e subia um pouco emagrecendo. Então dava a impressão que o fronte do templo pesava, que era feito em forma de triangular. E dentro desse fronte tinha as cenas das guerras dos deuses, vários deuses que eles queriam representar dentro daquele templo. E essas colunas, elas foram criadas em diferentes cidades, mas também em períodos diferentes, dentro da arte grega. Dentro do período arcaico, lembrando que o período arcaico ele teve muita influência egípcia, os gregos também faziam esculturas com lei da frontalidade, muita simetria e também muita rigidez, um corpo rígido, mas sempre de frente, olhar de frente. E tem uma pequena diferença nas esculturas gregas da egípcia, que também já começa no período arcaico. Vocês vão encontrar esculturas gregas peladas. Por quê? Os gregos, eles cultuavam o corpo. O corpo humano era muito protagonista da arte grega. Então, dentro da civilização grega, os homens, eles tinham permissão de andar pelados pelos clubes de jogos, pelas ruas, dentro da civilização, porque para eles o corpo ele era algo muito belo, tinha muita beleza no corpo humano. Então a figura humana ela era muito protagonista da arte grega. Mas já as mulheres, ainda no período arcaico, não tinham permissão. Então a gente vai encontrar esculturas que o homem ele é representado pelado, mas a mulher não, ela é toda vestida. E dentro dessas esculturas gregas, eles são chamados os couros, os homens, é o nome que eles davam à pintura, e as coreia, que é a escultura da mulher. E há registro de que as esculturas elas eram todas pigmentadas, elas eram toda colorida, toda pintadinha, colorida, porque nas análises que eles faziam, que os historiadores fazem, eles encontraram vários pigmentos de tinta na própria escultura. Então tem uma aqui que eles fizeram uma réplica para recriar, poderiam ter pintado essas esculturas, mas a maior parte delas eram bem coloridas, não é branquinha como a gente acha que é monocromático, como a gente vê muitas vezes. Dentro desses períodos encontramos também as esculturas que eram feitas na parede, nas pedras,
que são chamadas de baixo relevo ou alto relevo, que elas são que tem um arzinho de dimensão, mas ela ainda tá lá, como se fosse um quadro esculpido na parede ou na pedra. Já no período clássico da Grécia, nós podemos ver nas esculturas um pouco mais relaxadas. Temos uma evolução das esculturas, então ela perde toda aquela rigidez, aquela simetria e começa-se a ter um olhar diferente para a escultura. Eles começam a esculpir aquilo que eles estavam vendo. Não tão realista, porque os gregos eles tinham uma ideia de perfeição. Então, por exemplo, se eu tenho uma ruga, eles não colocariam essa ruga dentro da pintura. Então, eles têm o fator do belo, da beleza humana, muito forte dentro das esculturas. Então, a palavra coro significa homem jovem. Então eles ainda não pintavam, a gente não encontra pessoas idosas dentro das pinturas gregas, por causa das rugas, de um pouco de envelhecimento. Por exemplo, dentro da pintura grega, como havia muita perfeição, por exemplo, ele pegava uma pessoa que tinha um nariz perfeito, o artista pegava o nariz daquela pessoa, a boca de outra pessoa, então eles montavam um ideal de beleza de como a pessoa deveria ser e não o que ela realmente era, porque eles admiravam muito o corpo humano, mas a beleza ideal que eles criavam, o que eles estavam vendo. E ainda dentro das esculturas houve a expressão, pois na escultura egípcia, na pintura egípcia, não tem expressão. Já na arte grega, eles vão usar muita expressão, se a pessoa está feliz ou aquele sorrisinho de canto, parecido com o da Mona Lisa, que a gente não sabe se está sorrindo ou não. Então tem bastante expressão dentro da escultura, que também tira aquela rigidez da escultura. E também tem mais uma pegada de movimento. E houve dentro do período clássico a época dourada, que os historiadores falam, que é a época onde começou a se usar o contraposto, que é o corpo cheio de curvas. A gente vai ver numa escultura que ela era muito utilizada como símbolo dos Jogos Olímpicos que havia na Grécia, pois lá eles tinham academias para Jogos Olímpicos, viviam uma sociedade muito tranquila, a sociedade, mas ainda havia muitas guerras por espaço, por pedaços de terra. As Olimpíadas era como um ritual para eles de cultuação aos deuses, pois quem ganhava as Olimpíadas, eles cultuavam a deusa da vitória. Então o contraposto, cheio de curvas, essa escultura que por muito tempo foi representada às Olimpíadas, ela tem também um jogo de cintura, pois o quadril dela tá bem jogado para o lado. Então havia essa proporção dentro do corpo e dentro da escultura também. E nessa época dourada, o ideal da beleza foi mais forte ainda. Era como se eles pegassem o Photoshop e passassem na escultura e na pintura. Passassem lá e tirassem todas as suas imperfeições.
Já no período helenístico, sofre grande influência de Sócrates. Começam-se a usar muita expressão dentro das esculturas. Expressão, sentimentos dentro das esculturas e perfeccionismo. A gente consegue ver um pouco disso na Vitória de Samotraia, que é considerada uma das 3 divas que fica no Museu do Louvre, na França. Essa escultura, ela tá em ruínas também, só tem parte do corpo dela, mas tentaram reconstruir para ver como ela ficaria. E ela tem uma riqueza de detalhes nas vestes, nos panos, até nas asas dela. É muito rico em detalhe, muito rico em perfeição e beleza. Também podemos ver essa expressão, esse sentimentalismo dentro da escultura do Laocoonte e os seus filhos. Você consegue perceber a riqueza de detalhes, que são 3 pessoas em uma escultura só, e ela ainda conta uma história. Essa história é que o Laocoonte, ele era um sacerdote troiano e ele não queria aceitar um presente dos deuses. Então, os deuses, para castigá-lo, enviaram serpentes para matar ele e os filhos dele. Essa é a história da escultura e a gente consegue ver a expressão das serpentes enrolada neles próprios, tentando matar eles. E a riqueza de detalhes dentro da escultura. Então essa foi a arte grega, toda perfeccionista e com o ideal do belo, do corpo humano, da beleza humana, mesmo sendo quase um Photoshop, porque a gente sabe que os humanos não são tão perfeitos assim, mas eles tinham um ideal de perfeição dentro da escultura. O mundo da arte é algo muito curioso, que precisa ser explorado. Para o nosso próximo vídeo, nós veremos o Império Romano, os conquistadores do mundo. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema, só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça, eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação. Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte e gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!